tema da nossa mensagem nessa manhã: uma vida sem fundamento desaba e leva à ruína. Quero saudar você que está de forma online, através do Facebook, através do YouTube, com a graça, com a paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Já quero declarar para você um domingo abençoado, um domingo vitorioso, um domingo de grandes realizações. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por poder estarmos na tua casa neste domingo abençoado, domingo, dia do Senhor, domingo que dedicamos a estar aqui para ouvir e aprender de ti. Eu quero profetizar já sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai, presencial ou online, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Estamos caminhando para a conclusão do mês de setembro, mas ainda teremos dias de grandes realizações, sonhos realizados, portas abertas, cura declarada, não pelo médico, mas por ti. Amém. Confirmada pelo médico, porque todos vão te surpreender com a grandiosidade do teu mover. Sonhos realizados, casa própria chegando, carros novos, portas abertas, emprego. Pai, eu declaro um restante de setembro de muitas realizações. E eu profetizo, Pai querido, vitória sobre a vida dos teus filhos. E já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém. E amém. Muito bem. Nós estamos caminhando para o fim à medida que se aproxima a volta de Cristo. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos aí como nos tempos de Noé, onde o respeito praticamente acabou, os homens agora se dão em casamento, homem com homem, mulher com mulher. Estamos vivendo tempos aí de Sodoma e Gomorra. Antigamente, até lá em Sodoma e Gomorra, você até podia sair de lá e ir para um outro lugar, mas hoje em dia, onde você vai, está tudo do mesmo jeito. A mentira tomou conta, a falta de carinho tomou conta, a empatia foi embora. Então, o que nós vemos hoje são dias preocupantes. Homens se degladiando, países em guerra. Cremos num grande mover de Deus, mas o que nós vemos hoje é conclusão da palavra do Senhor. As profecias todas se cumprindo. Então nós estamos caminhando para o fim. Mas parece que as pessoas não estão nem aí preocupadas com isso. As pessoas... mais um falando. Né? Parece que nem todos veem da forma que nós vemos. E nós estamos vendo hoje lugares que outrora proclamava a verdade, mas que agora estão em ruínas. Porque se renderam ao sistema. Se eu não me render ao sistema, vai ficar difícil. Se eu não me render ao sistema, eu não vou nem ter o que comer. Então, eu preciso fazer algo diferente, sabe? E as pessoas estão dessa forma. Pessoas que outrora estavam firmes na casa do Senhor, andando em comunhão com os mandamentos da palavra de Deus, mas que agora apenas vão à igreja.
Domingo é dia de igreja. Eu vou ver se eu vou de manhã ou se eu vou de tarde. E acha que porque vai à igreja está tudo bem, está tudo certo. Eu reabasteci minha bateria para a próxima semana. Acham que está muito bom viver dessa forma. Outros nem vão à igreja. Ficam procurando viver com o que o mundo oferece e nós sabemos que é passageiro. O mundo é passageiro. Eu preciso viver. Preciso estar dessa forma. Eu preciso ter a melhor roupa de marca. Eu preciso ter o melhor carro. Agora preciso ter um carro elétrico, que é o toque de linha. Eu preciso trabalhar. Só que a palavra de Deus fala que a nossa vida é como um sopro, né? A nuvem, né? Passa e logo se dissipa. E aí muitas das vezes trabalho a vida inteira para poder ter alguma coisa. Conseguem. E agora aquilo que eles conseguiram vão gastar com remédio, com enfermidades, ou mesmo com os prazeres do mundo que acham que é o correto. Mas sabendo que tudo isso é passageiro. E nós que conhecemos a palavra, nós vivemos os nossos dias. Acordamos, estamos aqui, daqui a pouco mais vamos para casa, vamos almoçar, vamos estar com a família. Não temos o culto à parte da noite, mas usamos esse espaço de tempo para estarmos fazendo alguma coisa com a família, ouvindo mensagem. Então, estamos aqui firmando a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor. E essas pessoas que eu acabei de falar, resumindo a vida delas, elas estão construindo a sua casa sobre areia. E aí quando vem o vento, quando vem a chuva, não suportam. Olha como Lucas fala sobre esse assunto. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Pessoas que muitas das vezes até estão tentando caminhar, mas vem lá uma situação qualquer e desistem. Olham para trás, fazem como o povo de Israel no deserto. Mas era tão bom quando estava lá atrás comendo cebola. E cebola faz a gente chorar, né? A cebola faz a gente chorar. Tem segredos aí de que você ficar mordendo um palito de fósforo, não chora. De preferência ele é aceso. É para ver o que acontece. A cebola faz a gente chorar. Olha como é que eles estavam. Estavam ali sendo guiados para uma terra que emana leite e mel. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Você está caminhando para uma terra que emana leite e mel. Mas antes de você chegar lá com o Pai, que lá já está tudo pronto, você ainda vai viver dias de glória nessa terra. As pessoas ainda vão te olhar e vão dizer: vocês lutaram, você lutou, você combateu o bom combate, agora você está sendo honrado. Recebe isso no teu coração. Recebe isso no teu coração nessa manhã. Deus vai fazer milagres na tua vida. Deus vai fazer coisas. A palavra que eu tenho é uma palavra inacreditáveis, porque o nosso Deus é o Deus do inacreditável, do impossível. E não vai acontecer, pois Deus vai fazer isso na tua vida. Lucas, ele fala assim, no capítulo 6, versículo 47 a 49. Por que me chamais Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Boa pergunta agora pela manhã. Uma boa pergunta para nós que estamos aqui. Uma boa pergunta para você que está aí de forma online. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica,
eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Estava lendo agora essa passagem, me lembrei. Nós temos aqui na nossa cidade um exemplo. E eu era bem pequeno, fiz 68 anos agora, dia 3 de setembro. E eu já me lembro dessa casa, ali logo depois de Junqueira, ali por ali. Tem uma casa que chama as Casas Redondas. Aquela casa foi construída numa pedra, numa rocha. E ela estava sob pilar. Agora fecharam a parte de baixo, tiraram até um pouquinho da elegância daquela casa. Aquela casa ali serviu até para a filmagem dos Trapalhões. Olha para você ver, né? Eu me lembro, aqui em Mangaratiba eu tinha um antigo macaquinho, que era o trem que vinha lá de Central, de Santa Cruz, né? Ainda por máquina a óleo, para chegar aqui, depois que veio o elétrico. Mas aquela casa está lá até hoje. Porque a pessoa que construiu aquela casa teve o cuidado de construir aquela casa sobre a rocha. E ela está na beira da praia. E você sabe que aqui nós temos um momento que o mar fica agitado. Aqui no nosso bairro, aqui Praia do Saco, nem tanto assim mesmo, a gente sofre um pouco com o mar alto, com a maré alta. Mas para onde ela está, ela recebe muita pancada, porque a maré vem com força. Mas ela foi construída sobre a rocha. Assim é a nossa vida. Quando nós construímos a nossa vida sobre a rocha, vem lá os problemas. Vem lá os problemas. Vem as situações difíceis. Você muitas das vezes balança. E aí a gente lembra aquele hino, né? O barco balança para lá e para cá. Mas quem está no teu barco, guiando a tua vida, é o Senhor Jesus. O barco balança, né? É como lá o barco lá no mar, e ele falou, calma. Falou, o mar acalmou. Então, teu barco pode estar balançando, mas você está construindo a tua casa sobre a rocha. Você está cavando lá a sua vala profunda. Você está preparando um alicerce firme. E vem os embates da vida, vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para todos nós. O sol nasce para justo e nasce para injusto. A chuva cai para justo e para injusto. Mas muitos ficam abalados. Mas se você está construindo a sua casa sobre a rocha, você está bem alicerçado. E estar bem alicerçado é essencial, tanto para uma construção física, como para uma construção espiritual. Quem não lembra do acidente que teve na Barra do Palace 2? Todo mundo foi lá, comprou o apartamento, olhou e achou que ali ia ser. E de repente veio abaixo, muita gente morreu, outros estão até hoje lutando para receber alguma coisa. Sabe por causa de quê também? Um outro detalhe. Acreditaram. Então, nós temos que ter cuidado no que nós estamos acreditando. Nós temos que ter cuidado aonde nós estamos congregando. A palavra que tem chegado até você tem te incomodado no sentido de coisas boas, maravilha. Mas tem te incomodado no sentido de você, opa, peraí, tem algo de errado. Mas faça como os nossos irmãos lá de Bereia. Chegue em casa e vá consultar coisas espirituais com espirituais. Não chegue em casa e vai bater papo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Entendeu? Tire tempo na sua casa para você estar conferindo. Pastor, mas aqui nós ainda não temos apostilas. Vai lá para o YouTube. Nós temos lá as nossas mensagens.
Tem a sede da igreja que tem lá o seu site. Vai lá, pegue as mensagens. Fortifique-se. Sabe? Você mexeu a massa. Está ali o irmão Naldo que entende bem dessa parte. Está muito mole, o que você faz? Bota mais um pouquinho de cimento para ela. Você mexeu a massa, percebeu que você ainda está meio geleia. Como é que é o nome do negócio, Bernardo? Slime, molinho. Barro. Bote mais cimento, bote barro. Para poder ficar mais alicerçado. Então, põe a palavra. Pesquise, estude. Pastor, mas eu não aguento mais ouvir a sua voz. Vai estudar, procurar, vai se informar, vai ver sobre a história dos povos. Fortaleça-se na palavra do Senhor. E quando vier os embates, você está firmado na rocha. Precisamos fundamentar nossa vida na verdade. Em uma construção, você tem que usar material de qualidade. Assim é na vida espiritual. Você precisa ter a palavra de Deus como principal fundamento da sua vida. Não é o evangelho segundo a... Não. Não é isso. É a palavra de Deus. Ah, eu não posso ler. Você pode ler o que você quiser, desde que seja para edificar. E se você perceber que não é para edificar, que não vai te trazer nada de interessante, nem leia. Não vale a pena. Vejamos Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12. Às vezes nós perdemos, às vezes não, quase sempre, nós perdemos muito tempo ouvindo coisas que não nos acrescenta nada. Só nos faz tirar a nossa atenção do foco que é a palavra do Senhor. Diz assim, Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Vai chegar o dia que as pessoas vão querer ouvir a palavra genuína, não vai achar. Vai chegar o dia que você vai querer ter uma Bíblia. Ela tem que estar gravada no seu coração. Porque essa daqui vão tirar de você. Nós já vivemos isso em alguns países ao redor do mundo. Lugares que a palavra de Deus, não, aqui é tranquilo, você pode pregar aqui, o evangelho aqui é liberado. Aí o pastor prepara a mensagem, manda para o governo olha, está falando a favor do governo, muito bem, tem alguma coisa que eu não esperava, tira isso aqui, isso não. Mas vai chegar esse tempo. E nós estamos muito próximos. É só você olhar as coisas que estão acontecendo ao redor. Os movimentos, né? Israel como termômetro do mundo. Os acordos que estão sendo firmados. Você pensa aí, mas o pessoal fala de anticristo. Você acha que ele vai descer de paraquedas assim, com uns 3 rojões na mão, algumas granadas, bem feio, com cara de mal, aquele Braddock, né, que lá do Sylvester Stallone, que aparecia lá com gritando, não, ele vai chegar, amigo, que bom ter você aqui ao meu lado, bonitão, rapaz, você está cheiroso, mas não vou te melhorar o perfume. Ele vai chegar manso, carinha de anjo. Nós estamos vivendo essas coisas, mas as pessoas estão construindo a sua casa sobre areia, e na hora que vier o mar impetuoso, o vento impetuoso,
o mar bravio, que balançar mesmo, se você não tiver alicerçado sobre a rocha, você desaba. E não fique você pensando que o inimigo acorda, porque ele nem acorda, ele não dorme, para tentar te derrubar. Ele programa te derrubar 24 horas por dia. De todas as maneiras. De todas as maneiras. Ele chega até você para tentar tirar você do caminho do Senhor. Muitas das vezes com acusação, muitas das vezes com propostas que não vão te acrescentar nada. Fome e sede, como vimos aí no versículo, é o principal castigo para o povo de Israel. Em Amós capítulo 4, volte aí algumas páginas, Amós capítulo 4, versículos 6 a 8, diz assim: também vos deixei de dentes limpos. Sabe o que é dentes limpos? Não tem o que comer. Não é comer maçã porque não tem pasta de dente e escova não, tá? É que não tem o que comer. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, ainda outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Resumindo, vocês estão passando, estão comendo que amassou, estão comendo o que o diabo amassou, como diz o ditado, mas não se convertem ao Senhor. Estão chorando, estão reclamando, mas estão dedicando a sua vida ao homem, esperando que a resposta para a situação venha do homem. A resposta vem do Senhor. Se você quer ter uma vida tranquila, verdadeiramente entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia nele, porque Deus tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele tem o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Amém. Ele já nos separou com santa vocação. Mas as pessoas estão passando por situações dificílimas, mas não dão o braço a torcer, como se fala. Voltando lá em Amós capítulo 11, diz o quê? Perdão, capítulo 8, versículo 11. Não tem nem 11 em Amós. Capítulo 11, 8:11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Agora o Senhor está falando de fome, mas fome da palavra do Senhor. É preciso ter temor à palavra do Senhor. Não podemos abrir concessões. Você não pode abrir concessão. Jeitinho aqui, jeitinho ali. Não pode haver concessão. Você tem que ter temor à palavra do Senhor, porque é Ele que te guarda. E a palavra do Senhor diz que Ele te guarda e o maligno não te toca. Então não abra concessão. Provérbios capítulo 1, versículo 17. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha,
Olha que loucura! Olha que loucura! Desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Precisamos entender que nós temos uma chamada e uma vocação. Você não pode deixar a sua chamada de lado. Você não pode deixar a sua vocação de lado. Você não pode olhar para o outro, para o pastor, para a pastora, para o bispo, para o apóstolo e dizer: eu quero ser igual. Não. Senhor, qual a chamada que o Senhor tem para mim? Porque se você olhar para mim e vai dizer: pastor, mas o Senhor está aí já há anos pregando evangelho, pregando evangelho, pregando evangelho. E a gente não vê mudança porque você olha para o material. Mas quando você começar a olhar para o espiritual, você vai ver que Deus está preparando coisas grandes e firmes para a nossa igreja, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa. Porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E a fé é o quê? É certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. Muitas das vezes você não está vendo a vitória acontecer, mas ela já aconteceu. Muitas vezes você não vê as bênçãos que já chegaram, porque você está olhando e procurando ver com os teus olhos naturais. Olhe pelos teus olhos da fé. Porque com os olhos naturais, nós só vamos ver ao contrário. Claro, quando você olhar, preciso chegar em Rio Claro, uma cidade aqui próxima. Mas eu não tenho carro. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar uma condução daqui, subir a serra, chegar na serra, pegar outra para chegar em Rio Claro. É longe. De carro dá mais ou menos 1 hora. A estrada é muita curva. Mas agora não tem carro e também não tem ônibus. Mas você tem que chegar em Rio Claro, porque a tua bênção está em Rio Claro. Mas eu vou a pé. Amados, vá, confia, vai. Mas eu não posso sentir fome. Deus já preparou no caminho alguém. Olha, me lembrei de uma. Já preparou no caminho alguém para suprir a tua necessidade alimentícia. Deus já preparou o lugar para você tomar teu banho, porque lá está chegando, lá tem a tua promessa. O que eu quero dizer com isso? O caminho é espinhoso, o caminho é duro, mas você está construindo a tua casa sobre a rocha, então você não se vai abalar. Mas se você estiver construindo a tua casa sobre a areia, você não põe nem o pé para começar a tua caminhada. Em 1998, nós tínhamos um trabalho aqui na rádio da cidade, Projeto Costa Verde para Cristo. E um dia fizemos lá uma chamada para as pessoas participarem, doando 1 quilo de alimento. A pastora estava comigo, para alguma coisa que a gente ia distribuir, cesta básica, né? E eu falei: vou estar passando com o carro, acabou o programa. Tinha gente na porta esperando a gente para dar o quilo do alimento. Pessoas que entenderam, e nós fizemos questão de depois entregar. Então, amados, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Nós temos uma vocação, temos uma chamada. Se eu não cresce nessa chamada, se eu não cresce nessa vocação, eu não estava aqui. Eu já tinha desistido no meio da jornada. Porque é espinhoso? Sim. Mas a gente corta o espinho dali, corta o espinho daqui, passa o facão de lá, passa o facão de cá e vamos avançar. Porque no caminho tem muito espinho. E quando não tem espinho, tem muita gente querendo te espetar. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Efésios 4, 1. Diz assim, o apóstolo Paulo, né, falando da igreja de Éfeso: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados.
esse chamado, essa vocação, não devem ser abalados pelos problemas diários. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 3, versículo 1. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Você já procurou saber como é que foi a vida do apóstolo Paulo? Também não foi mole, não. Paulo não vai para lá e fica tranquilo, eu sei que o que me espera lá é 40 menos uma, eu sei que me espera prisão, jejum, açoite, mas eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Mas Paulo, fica tranquilo, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. E foi dele que partiu, combatiu com o combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, amados, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Você tem uma chamada. Existe um povo que precisa ser amado por você. Que é aquele povo que o Senhor colocou no teu caminho para você pregar a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 20, diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha, não estava numa embaixada, comendo caviar, tomando champanhe. Não estava numa embaixada. Ele estava em cadeias, mas ele era embaixador. Para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Seja ousado para falar. Prega a palavra a tempo, a fora de tempo. Pregue a palavra. Mas pastor, fulano é isso, fulano é aquilo. Não importa o que fulano é. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Você tem um chamado para falar a palavra do Senhor. Mas fulano disse que se eu falar, ele vai fazer lá um trabalho. Não. Já falei, botar meu nome na boca do sapo só para morrer de fome. Apesar de eu ser gordinho, mas ele vai morrer de fome. Não tenha medo. Aquele que nasceu de Deus te guarda e o maligno não te toca. Amém. Mesmo, o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele não deixou de falar as verdades do Senhor. Não espere a aprovação de homens. Tem gente que, olha, vou ser sincero, muitos aplausos, isso é pensamento meu, muitos aplausos de homem, pouca vida com Cristo. Poucos aplausos, muita vida com Cristo. Não espere aprovações de homem. 1 Pedro, capítulo 4. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Dispenseiro é administrador, mordomo, administrador de uma família ou de uma propriedade. Você é um dispenseiro, você é o dispenseiro da palavra do Senhor. Então, administre com sabedoria. Administre com sabedoria. Pessoas não pregam a palavra de Deus por medo dos amigos. O que o meu amigo vai pensar de mim?
O que vão dizer ou pensar de mim? Espera só um pouquinho. Bernardo, senta aqui pela sua avó, agora. Ainda, pessoas não pregam a palavra de Deus por medo dos amigos, né? E ficam pensando, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 11 ao versículo 14. Diz assim: quando, porém, Cefas, é Pedro, veio a Antioquia, o apóstolo Paulo falando, repreendendo Pedro, resistirem face a face, porque se tornara repreensível. Olha só, vamos parar aqui e vamos pensar numa coisa. Paulo vem 75 anos depois da morte de Cristo. Pedro, ele fez o quê? Ele viveu com Cristo. O que o Paulo podia dizer? Não, tem que respeitar esse cara. Esse é o cara. E Pedro podia dizer para o Paulo: esse cara sou eu. Mas acontece que Paulo também disse: o que eu recebi do Senhor, não recebi de homem nenhum. Ele também fala. Ele não fala nem dele, ele fala: eu conheço um homem. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe, nós sabemos que ele estava falando dele. Ouviu coisas inefáveis. Então ele recebeu o evangelho da graça direto do Senhor. E aí ele chega lá em versículo 11, né? Lá diante de Pedro, e vê que Pedro está falando um negócio meio complicado. E aí, versículo 2 diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Então, quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo a circuncisão. Entendeu? É aquela pessoa que chega lá, o pessoal contando a piadinha, está lá na piadinha. Chega alguém falando do evangelho, está lá no evangelho. Chega alguém falando de... está lá. É o famoso crente camaleão. Ele troca de cor toda hora. Ele troca de cor toda hora. Então, quando não tinha ninguém, Pedro estava lá no meio dos gentios, churrasquinho, né? Camarãozinho frito, tá. Aí chegava o pessoal lá dos judeus, né? Aí já corria para o lado de lá. Mas só que ele bateu de frente com Paulo. E aí, versículo 13: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Versículo 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. Gente, tem hora que você tem que falar na presença de todos. Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, ele era judeu e vivendo como gentio, mas estava obrigando o gentio a viver como judeu. Na minha casa, pode tudo, mas na casa do irmãozinho não pode nada. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode aquilo outro. Você não pode tomar banho de sabonete, mas na minha casa só tem sabonete de primeira linha. Você não pode usar perfume, mas na minha casa só tem os melhores perfumes. Você não pode ver televisão, na minha casa está cheio de televisão. Você não pode usar brinco, mas a minha esposa, eu também botei brinco. Era mais ou menos isso. Ele no meio dos gentios queria fazer com que o gentio vivesse como judeu, mas lá no meio, mas ele mesmo queria viver como gentio. E é o que nós estamos vendo hoje, pessoas ensinando o evangelho errado. Ainda hoje vemos pessoas que conhecem a palavra, mas por medo de perder os amigos ou qualquer outra coisa, não falam a verdade.
Mas pastor, o meu patrão falou que se eu falar do evangelho, ele vai me mandar embora. Bom, tudo bem, concordo. Trabalho não é lugar de você ficar falando de igreja. O trabalho é lugar de trabalhar. Mas na hora do almoço, aí a hora do almoço é para você conversar de tudo. Aí você vai para a rodinha da piada, você vai para a rodinha da bagunça, você vai para a rodinha do que, daquilo outro. Na hora de ir embora, você embala na bagunça do povo. Não confio em Deus. Não confio que o Senhor muda toda a história. Provérbios capítulo 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25. Diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Sabe o que é isso? Eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito nessa situação. Olha, isso está demais. Eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso. Aí o Senhor diz, eu resolvo. Aí você não confia. Aí você toma uma decisão sua. E a nossa decisão, muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, traz consequências. E muitas das vezes consequências irreversíveis. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor. Deus é fiel. Tentam resolver as situações do seu jeito, mas aquele que confia no Senhor sabe que está seguro. O inimigo de nossa vida vai tentar todo dia e toda hora fazer com que você desvie a sua atenção da palavra de Deus. Às vezes está passando por uma situação, a situação fica quase que insustentável, porque ele quer fazer com que você se desvie da palavra do Senhor. Mas sabe como é que se resolve essa situação? É que se empenhando cada vez mais na palavra do Senhor. Pastor, já li a Bíblia 10 vezes, leia a 11ª. Pastor, já ouvi essa mensagem não sei quantas vezes, ouça novamente. Ouça outras mensagens, ouça testemunhos, retenha o que é bom. O que não for bom, o que não te acrescentar, deixa de lado. Eu ouço todo mundo. Testemunhos. Eu retenho o que é bom. Não fique pensando, está piorando. Fortaleça-se cada vez mais no seu. Cave mais fundo a sua vala para o seu alicerce. Se não me falha a memória, a palmeira, quando você semeia, ela fica lá. Aí você muitas das vezes, não vai nascer. Daqui a pouco ela põe o brotinho. E dali ela vai embora. Você vai perceber que quando vem o vento, ela deita. Ela vai lá e ela volta e vai para o outro lado e volta. Ela está alicerçada. A raiz dela é profunda. Então aprofunde a sua raiz. Regue todo dia a sua vida com a palavra do Senhor, para você aprofundar a sua raiz, né? Porque o inimigo ele vai tentar por todas as maneiras desviar você, desviar a sua atenção da palavra de Deus, fazer com que você abandone o Senhor. Não foi diferente com Jesus na sua época. Ele não pregava para agradar, ele não pregava para ter audiência, mas sim para confrontar os desvios dos religiosos. E o que nós estamos vendo hoje em dia? Desvios dos religiosos.
É por isso que alguns o abandonaram. Está pensando que vai ser diferente contigo, né? João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 66 a 69. João capítulo 6, versículo 66 ao versículo 69. João. Capítulo 6, versículo 66 ao 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você tem a palavra de vida eterna, é a palavra do Senhor. Apenas creia, creia, creia. E eu quero encerrar essa mensagem te fazendo um convite a você ser fiel e zeloso com a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1 a 5. Diz assim: conjuro-te perante Deus de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como o que sentindo coceira no ouvido. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é tudo dessa poeirada aí. Muito vento aqui hoje. Cumpre cabalmente o teu ministério. Pastor, mas eu estou travado aqui no hospital. Estou internado. Prega. O ano era 2020. Eu, numa noite, saí daqui e fui transferido para o Hospital Arnes, lá em Volta Redonda. Deixei lá muitos amigos. Preguei bastante a palavra. Todo mundo que chegava para me fazer um curativo, era período de Covid, eu estava internado por causa de Covid. Estava eu num boxe, uma parede de concreto e pastorando do outro lado. E as pessoas chegavam ali e conversavam. Eu vi muita gente chorando. Vi muita gente quando falava. Depois dali saí para uma enfermaria. Chegamos na enfermaria. Tinha um menino que morava em Volta Redonda, tinha um outro que morava em São Gonçalo, e aí chegou um senhor que mora aqui em Conceição de Jacareí. Uma voz afinada, e aí estava tarde da noite, assim, antes do apagar das luzes, né? Na hora do jantar, aí aquela ceiazinha, aí era louvor. Um dia nós perguntamos para a moça, não foi nem que perguntei, foi esse senhor que perguntou: por que vocês só vêm fazer a limpeza do nosso quarto à noite? Porque toda vez que a gente chega aqui, parece que a gente chegou no céu. Aqui reina a paz. Mas era o dia inteiro falando da palavra. Hoje esse de Volta Redonda era católico, e ali, ó, hoje quem vai orar é você. Tá? Hoje é você, hoje é você.
certa feita, esse de São Gonçalo, estava lá e estava com aquela agulha, né, que coloca aqui, aquele acesso pela coisa que tinham tirado, e eu não estavam conseguindo pegar a veia dele, e teria que fazer novamente, aquilo ali é dolorido. Aí eu fui lá, botei a mão, olhei, e logo o enfermeiro conseguiu acessar. Cara, eu podia ficar quieto, podia dizer assim, eu estou internado, eu estou me recuperando, mas não, eu aproveitei para pregar a palavra de Deus. Sim, tem que ser assim todo dia, né? Para nós encerrarmos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, versículo 7, primeiro livro de Coríntios, capítulo 5. Mas eu quero te dizer uma coisa: toda vez que você se posicionar para essa decisão, vão tentar te destituir do caminho, vão tentar afastar você, vão tentar afastar o seu pensamento, mas aí cabe a você. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6, capítulo 5 de 1 Coríntios: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Não importa onde você esteja, não importa se você está no leito de hospital, não importa se você está preso na sua casa por alguma enfermidade. Hoje nós temos várias maneiras de pregar o Evangelho. Tem internet, prepare mensagem, pregue, vá lá no YouTube, no Facebook, filme, exerça o seu ministério. Não se cale, não se cale. Os tempos estão abreviados e nós temos que cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Então eu queria que você saísse daqui nessa manhã com essa palavra. Queria que você que está ouvindo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei, através das mídias sociais, essa palavra. Não deixe que um pouco de fermento, uma palavra torpe, uma mentira, venha levedar a palavra de Deus que está na sua vida. Aquela que você foi lá e cavou e preparou um alicerce. Que esse alicerce seja bem fundamentado na palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa manhã, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus pelas palmas. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa mensagem. Obrigado, Pai, porque podemos nessa manhã sair daqui sabendo que estamos construindo a nossa vida sobre a rocha. Que nós não vamos deixar que qualquer palavra venha nos tirar do caminho do Senhor. Nós não vamos, meu Deus, deixar a nossa vida sem fundamento. A nossa vida está fundamentada em Ti. Nós não vamos ser levados à ruína, porque o Senhor é conosco. Te agradecemos por tudo, Pai. Já declaramos essa semana vitoriosa. Já declaramos essa semana abençoada. Já declaramos essa semana grandes realizações. Obrigado por tudo, Pai. Estendo as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.